Olá! Para que a gente possa ter controle nas organizações, nós falamos que o BSC é uma ferramenta importante. Só que quando a gente trabalha com governança e também com o próprio BSC, para que a gente possa saber, né, se estamos no caminho certo ou no caminho errado, de uma certa forma a gente tem que ter algum tipo de controle. Então, o controle, ele fornece um feedback para as organizações de como estamos indo, da saúde da organização. Então, ele ajuda no planejamento, ele dá uma direção, ele ajuda essa organização a saber se está no caminho certo ou errado. Então, ele é uma ferramenta bastante importante no auxílio desse encontro, né, da gente saber se estamos no caminho certo ou não. Conseguimos, então, com a implementação de controles, ter uma percepção dentro da nossa ação empresarial se a gente está conseguindo chegar onde a gente determinou, ou seja, a gente consegue fazer uma avaliação dos resultados previstos e planejados e a gente consegue também mensurar, fazer um trabalho de mensuração para saber se eu cheguei nesse objetivo e se eu cheguei de uma forma boa ou ruim, né? Se eu estou indo muito bem, se eu preciso melhorar ou se está tudo dentro do planejado. Então, é uma ferramenta muito interessante e muito importante nas organizações. Então, a gente precisa, no planejamento dos controles de TI, que é especificamente da área que a gente trata aqui, né, da governança de TI, a gente precisa, a partir do nosso planejamento estratégico, a gente tem que ver todos os objetivos estratégicos que a gente tem dentro dessa organização, que foram, né, realizados. O BSC, a gente já falou aqui que ajuda muito nisso. Por quê? Porque quando a gente faz um planejamento estratégico, toda a parte estratégica da nossa organização, ou seja, a alta direção, que está no nível muito alto, né? Não está no nível operacional da organização, ele vai dizer os desejos, aonde aquela organização quer chegar. A gente vai transformar esse desejo, esse objetivo estratégico, numa meta estratégica. E essa meta estratégica, a gente vai desmembrar ela em indicadores para a gente poder medir quando que a gente chegou nessa meta estratégica ou não. E a partir daí a gente vai conseguir perceber que a gente atingiu aquele objetivo estratégico que foi planejado para aquela organização. Então, na verdade, é importante a gente saber que um objetivo estratégico ele pode ser desmembrado em várias metas estratégicas, uma ou mais de uma meta estratégica. E uma meta estratégica, ela pode ter um indicador ou mais de um indicador. Então, vai depender muito da situação, da meta, né, que a gente quer alcançar. Então, na realidade, a gente vai perceber que na área de TI, nós teremos uma série de controles implementados, porque, obviamente, se a gente parar para pensar, a área de TI hoje, ela alavanca a área de negócio, né? Então, são feitos grandes investimentos na área de TI para que aquela organização possa fazer o atingimento de algum objetivo estratégico. E, obviamente, se isso acontece, é importante que essa empresa saiba se os objetivos estão sendo implementados e se estão sendo implementados da melhor forma possível e também se está sendo bom para essa empresa essa ação que ela está fazendo, ou seja, a definição da implementação de TI que ela fez, se está correto ou não, se está alinhado com o que ela quer ou não. Então, ela só vai saber isso através dos controles e através da medição desses controles. Então, a gente vai ver que dentro do ambiente de TI, eu posso ter controles de TI em praticamente quase tudo, ou quase tudo não, em tudo. Todas as ações que a gente implementa, a gente pode ter um determinado tipo de controle. Então, a gente vai ver que a gente vai ter controles administrativos e gerenciais de TI dentro da nossa organização, porque eles são importantes, né? De segurança, de privacidade. Eu posso implementar controle de TI na preparação, na parte de captação dos meus dados, ou seja, nos sistemas que eu faço captação de dados para colocar dados nos meus sistemas, nas minhas bases de dados, né? Eu posso ter controle de TI no processamento, quantos arquivos eu já processei, o volume disso, se teve erro ou não. Eu posso ter controle de TI na geração de relatórios, na geração de informação. Eu posso ter controle de TI na gravação e recuperação de dados, né?
Quantos backups eu já fiz, quantos registros eu já gravei, quantas atualizações eu fiz, quantas reprogramações eu fiz. Então, tudo isso vai depender do negócio dessa organização, do tipo de sistema que ela tem implementado e do tipo de ação de TI que ela tem. Então, na realidade, é importante para essa organização a implementação desses controles. Por quê? Porque quando eu trabalho com indicadores, que a gente falou lá no nosso vídeo de BSC, né, que é esses controles, eles acabam virando, eles se materializam através de indicadores. A gente vai ver que esses indicadores, eles servem, então, para mensurar os resultados e, consequentemente, me dar o feedback do meu desempenho. Então, vai me ajudar na análise crítica. Eu vou poder olhar esses resultados e vou poder tomar uma decisão. Vou fazer uma análise crítica, vou entender se eu estou estou com algum desvio ou não, né? Se eu estou fora do meu padrão, do padrão desejável, e vou poder, então, acertar. Dessa forma, os indicadores de desempenho, eles me ajudam na melhoria contínua do meu processo, facilitam o meu planejamento e o meu controle de desempenho, né? E me dá uma visão, eles conseguem me ajudar numa análise comparativa do meu desempenho da minha organização até com outras organizações. Então, eu consigo construir um dashboard. O que é um dashboard? É uma página, né? Uma tela, é um local onde eu agrego todos esses indicadores de desempenho e consigo mostrar para a organização como é que ela está, né? Então, eu consigo dividir por diferentes tipos de indicador. Então, quando uma empresa ela constrói um indicador, normalmente o indicador ele tem um nome, a descrição daquele indicador e uma fórmula de cálculo. Porque o indicador nada mais é do que esse controle que a gente quer estabelecer, então eu preciso medir. Eu tenho que medir de alguma forma. E a gente vai ver, então, que a gente tem diferentes tipos de indicadores dentro dessa organização. Eu tenho os meus indicadores operacionais, os meus táticos e os meus estratégicos, porque cada um dá uma visão diferente. A nossa organização ela não é dividida em diferentes estruturas. Tem toda a área estratégica da nossa organização, mas também tem a área operacional. Então, de repente, para aquela área operacional, os indicadores de desempenho que eu terei lá são os indicadores, por exemplo, na área de infraestrutura, de backups realizados, de servidores que saíram do ar, de processamento que foi feito com sucesso, né, de fitas, por exemplo, se eu trabalho ainda com fita magnética, de fitas que deram problemas, de sistemas que saíram do ar, de links que caíram, e aí por aí vai. Então, a gente tem vários tipos diferentes de indicadores que essa empresa poderá trabalhar. E quando a gente está falando de indicadores, a gente tem que levar em consideração, né, quando a gente pensa no planejamento desses indicadores, existe assim um método que uma série de perguntas que a gente pode fazer para que a gente possa pensar se eu estou construindo corretamente meu indicador. Então, eu posso pensar o que será feito, como isso será feito, né? O que eu quero na construção desse indicador. Como que eu vou coletar essas informações desse indicador? Aonde será que eu vou coletar essas informações? De quanto em quanto tempo eu vou coletar essas informações, ou eu vou medir, ou eu vou ver se determinada situação está ocorrendo ou não? Por que eu estou fazendo isso? Quem é que vai fazer isso? Todo indicador, ele tem um nome. E a gente tem que ter uma percepção, né, de se isso vai custar alguma coisa ou não, né, de como é que a gente vai fazer para a gente poder, então, trazer toda essa medição para dentro da organização. De forma que a gente consiga ter o processo na mão, de forma que a gente consiga ter uma percepção se esse indicador realmente é válido ou não para a organização, porque não adianta, gente, a gente colocar um indicador que não me diz nada. É muito importante a gente ter uma percepção se eu vou colocar uma meta para essa organização, colocar uma meta que eu consiga atingir, colocar um indicador que eu consiga medir, né? Um indicador que sirva realmente para alguma coisa. Não adianta eu ter lá 80 indicadores e na hora eu vou olhar para que serve aquilo, não serve para nada. Todo indicador tem um dono, todo indicador tem um responsável. Por que ele tem que ter um responsável? Ele tem que ter um responsável porque, na verdade, se em algum momento aquele indicador não for coletado, ou se ele for coletado errado, a gente tem que ver por que ele foi coletado errado. Então, o fato dele ter um responsável ajuda a gente a saber o que está errado dentro daquele processo de trabalho. Quando eu faço todas essas perguntas, né, é para que a gente possa ter percepção da viabilidade da elaboração daquele indicador. Né? Então, eu tenho que estabelecer o prazo de coleta, aonde ele será coletado, por quem, aonde que está aquela informação para ser pega,
Né? Como é que eu vou fazer? Por isso que eu defino uma fórmula de cálculo, por isso que eu documento o meu indicador, para que eu possa, então, ter ali todas as ações necessárias para eu realmente medir aquele indicador. Porque a gente só consegue compreender se a gente está no caminho certo ou não, fazendo uma medição, ok? Obrigada a todos e até o nosso próximo encontro.